E ele dorme também, ele abre a boca grande. Gente, todo mundo recebeu aí o material, gente? Aí. Tem jeito não, né? Gente, penúltimo dia, amanhã é nosso último dia. Um gosto de quero mais. Só lembrando a vocês que amanhã foi. Quem vai fazer prova da UFPB aqui? Eu também vou. Bom. A gente vai passar para vocês uma possível data de fazer aqui uma aula para a UFPB. Certo? O cursinho vai continuar porque a gente não tem tempo para poder continuar o cursinho. Mas assim, um aulão, vamos durar o momento para fazer. A gente vai tentar aqui que vai ser amanhã. Tá ok? Gente, sexta-feira é dia de descansar. Ok? Descansar, relaxar. E hoje, a gente vai ter aqui essas duas beldades. Para trabalhar com vocês, então fiquem à vontade aí, por essas beldades de casa. Pessoal, boa noite. Vamos nós na reta final do Enem, última semana. Chegou a hora do tudo. Pessoal, tudo sério. Não, mas tá bom. Então é o seguinte, a aula hoje a gente vai estar fazendo vai tentar ser um pouquinho diferente. Eu venho trabalhando desde o começo do ano com time e a gente vai tentar resolver aqui de uma forma mais dinâmica, o mais rápido possível, o tempo é curto. A gente vai tentando comentar as questões. Eu faço uma questão, faz outra e por aí vai. De primeiro eu sei, a questão é um comentário de último, mas assim, a gente vinha conversando agora a questão dos temas. E existe uma prioridade nos temas que é o seguinte: energia, essa voz não se controla. Energia, certo? Questão de radioatividade, a gente vinha comentando o seguinte: se não cair radioatividade esse ano, vai marcar. Vai fazer o quê? Eu estou com o professor de uma promessa, agora PH é andado. É a mesma. Vai amarrar no mesmo assim. Mas se pegar correndo para trás, não tem nem problema, aquela barriga. Você tem um joelho para pegar. Vai você ter outra vez, Aí o que acontece? Energia, radioatividade e, pessoal, o ponto de vista do meio ambiente. Não esquecer de contexto. A questão que você vai encontrar não é uma questão perguntando a você qual o modelo de Rutherford, não. Existe isso não. Vai ter uma questão, vai ter um contexto, você vai ter que interpretar. Bota isso na sua cabeça. Certo? Querido, a primeira questão é a sua. Valeu. Oi?
Realmente, cara, o que o Paulo falou, gente, está coberto de razão mesmo. A gente aposta muito na parte de ciências da natureza, questões que relacionam energia, que sempre tem que ter, né, cara? Isso aí não pode ficar de fora, que é energia que move o mundo, e a questão de radioatividade. Primeiro, Paulo disse lá no aulão, né? Eu nem tinha ligado, Paulo. Mas esse ano, 25 anos do acidente de Chernobyl, o maior acidente com usinas nucleares que já teve notícia no mundo, e o acidente esse ano na usina de Fukushima, em que houve o problema relacionado ao também vazamento nuclear. Então essa parte de radioatividade, como o Paulo disse, não cai esse ano, gente, não cai mais nunca, cara. Tanto que eu coloquei no meu material, ele colocou no dele. E o Paulo colocou questões envolvendo energia, envolvendo a parte de oxidação, galvanização, que é cobrir peças e tal, coisa bacana, sabe? Então isso daí a gente vai trabalhar hoje na aula. Quero pedir uma coisa para vocês, por favor. Professor, eu não entendi muito bem não, explique novamente, a gente explica 500 vezes, não tenha vergonha não, gente. Porque nessa reta final muita gente diz assim, ah, pô, eu vou para esse aulão e eu não vou aprender nada, não. Você ia estar prejudicado se você estivesse agora tomando cachaça, aí sim, você está aprendendo porra nenhuma. Mas aqui, só o fato de você ter vindo hoje, de pegar essas dicas, eu tenho certeza que se tiver na prova, você vai eita, pô, o professor do aluno falou aquilo ali. Sabe, gente? Então a gente quer isso de vocês, tá beleza? Então, como eu disse, qualquer dúvidazinha, não na hora da explicação, como a gente está sem microfone nem nada, não ficar com conversinha, né, para encher o saco. O cara conversou do seu lado, deu uma pelada na cara dele, viu, para não rolar problema, tá certo? Eu também não quero dar muito na cara de ninguém hoje, não, obrigado. Sem ignorando. Vamos lá, galera. Primeira questão, fala de um negocinho chamado de ligas metálicas. Ó, teacher, isso serve para quê na minha vida? Muita coisa, meu filho. Aço, construções, porra, tem que ter aço, cara. Velho, o ferro que é das construções enferruja com tanta facilidade, não é, gente? Enferruja muito, mas o aço já enferruja um pouco menos. E o aço inox enferruja menos ainda. Por quê? Por quê? Vamos ver agora? Questão número 1. As ligas metálicas possuem algumas características que os metais puros não... O que foi? Eu não tenho assim, química. Vamos voltar, Guilherme. Repetindo, galera. Ó. As ligas metálicas possuem algumas características que os metais puros não apresentam. E por isso, eles são produzidos industrialmente e muito utilizados. Antes de eu começar a ver os exemplos, eu falei isso também nos aulões. Ó, gente, liga leve, a gente ouve muito falar isso. Tá vendendo moto Shinharai com roda de liga leve, moto Suzuki com roda de liga leve. A gente ouve muito falar liga leve, liga leve, liga leve. O cara, pô, que porra é essa liga leve? É uma mistura de alumínio e magnésio. Metais resistentes, mas ao mesmo tempo não tem uma densidade muito alta, são metais leves. A mistura dos dois faz essa ligazinha. Eles isoladamente não funcionariam dessa forma. Pronto, eu um aço também com um tipo de aço que leva manganês, extremamente resistente, usado para broca, furadeira, talhadeira, tudo termina com eira, bota o diabo desse aço aí. Então, gente, são misturas de elementos, mistura de substâncias, que as propriedades deles tipo, compensam um do outro. Olha os exemplos: ouro 18 quilates, 75% de ouro, 25% de cobre e prata. Amálgama, que é de obturação, cara, mercúrio, prata e estanho, tá vendo? Mistura de elementos metálicos, geralmente. Bronze, Cu e SN. Cu é o cobre, tá? SN quer dizer estanho, mistura de cobre e estanho, na produção de sinos, medalhas, moedas e estalpas. Aço inox, que eu falei dele aqui para vocês, é uma mistura de ferro, carbono, né, que não é metal, mas faz parte da liga, crômio e níquel, usado em talheres, peças de carro e brocas. Professor, é por causa do carbono que não é metal que o alumínio do aço inox não enferruja? Não, o inox é por conta do crômio e do níquel. O aço é ferro e carbono. Aí tem ferro pulsa, que tem um aço pulsa, tem vários tipos de aço, sabe? O inox é o que leva o crômio e níquel, é o aço inox. Gente, assim sendo, o que danados são as ligas metálicas? Vocês viram que ligas é uma mistura, né, de várias substâncias. Mas qual a definição correta da liga metálica? Para a gente não perder muito tempo, né, porque as alternativas são até parecidas, não é de jeito nenhum a letra A nem a letra B. Por quê? Porque na A e a B diz que são materiais com propriedades não metálicas, gente. E todas as ligas têm metal, todas elas têm metal. A resposta aí, pessoas, vai ser a letra E, de hermafrodita, que diz assim:
são materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos, sendo pelo menos um deles um metal. Então marque, por favor, resposta letra E. Mistura de vários elementos, sendo um deles metal, é liga metálica. Paulo, sobe para cima, gostoso. Bem, volta a folha agora, a primeira folha. Bora lá. Primeira questão vai falar o seguinte: puro ou como ingrediente de outros produtos, o milho é uma importante fonte energética para o homem. Ao contrário do trigo e do arroz, que são refinados durante seus processos de industrialização, o milho conserva sua casca, que é rica em fibras, fundamental para a eliminação das toxinas do organismo humano. Além disso, o milho contém vários sais minerais, como ferro, fósforo, potássio e zinco. No entanto, é rico em ácido fítico e brolato, que dificulta a absorção destes mesmos. Então você vê que ele pegou um contexto e está falando sobre um alimento, que é o milho, e da sua composição. Então, aparentemente, é uma questão que não tem muita coisa a ver com a química. Mas veja o que ele coloca abaixo. A respeito da composição química do milho, identifique o item correto a seguir. Ferro, fósforo, potássio e zinco tem caráter não metálico? Ferro, caráter não metálico? Olha, você marca, essa é muito burro. Mas sabe o que é prova? Tem aluno que pega a prova de química e chuta todinha. É muito burro. Porque tem questões que o Enem coloca e você pode esperar isso. É disso, ó, como aqui, acerta. Leia, pessoal, a questão, pelo amor de Deus. Eu sei que é pouco tempo, mas o que você tem que fazer? Leu a questão, entendeu, responde. Não entendeu, vai para a próxima. Não perde tempo, não. Tem questão de nível alto, mas tem questão, não tem como ser errado. Beleza? Letra B. O ácido fítico representa uma cadeia carbônica heterogênea, ramificada e aromática. Heterogênea é porque tu tem oxigênio lá dentro da cadeia. Ramificada também, porque tu tem vários radicais. Agora não é aromática porque tu não tem benzeno. O ácido do benzeno é o quê? Hexágono com uma bolinha no meio. Não tem. C. A função orgânica predominante na cadeia do ácido fítico é a acetona? Não, não é acetona. Se é oxigênio, heterogêneo, éter. D. Devido à baixa energia de ionização, os sais minerais contidos no milho apresentam tendência a se tornarem cátions positivos. Olha a interpretação. Os sais minerais transformáveis são o quê? Que diz lá em cima. Pronto, são todos metais. Todo metal tem tendência de dar. E tá. Metal dá. Todo metal tem tendência de dar. Ele dá elétron, ele perde elétron. Não metal, ao contrário, ele ganha. Então, por isso, por essa característica, ele tende a se tornar cátion. E a letra E, na cadeia carbônica do ácido fítico, há a predominância de ligações insaturáveis. Insaturada não. Para ser insaturada tem que ter duplo ou triplo. Resposta à nossa questão, letra D e 2. Certo? Alguma pergunta, dúvida? Não? Vai. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa aí foi a minha forma. Grupo cetona, quem quiser anotar, o grupo cetona é como carbonila, ok? Ligado a 2 carbonos, ou seja, carbono secundário. Só é cetona, cuidado com isso. Esse grupo carbonila aparece em várias outras funções. Aldeído, ácido carboxílico, éster. Só que no caso, por exemplo, de um aldeído, o aldeído é de uma extremidade, ok? Ligado a H. Então, para ser cetona, tem que ser carbonila entre 2 carbonos. Beleza? Mais alguma pergunta? Não, entenda. O que tem na cadeia é assim, cara. Tem uma colher. Entendeu? Para ser carbonila, é ser no bloco. Beleza? É um éter. É um éter. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Arrote. Posso arrochar? Pessoas, questão number 2. Number 2 quer dizer questão 2. Da minha parte agora, esta. Todo mundo já dobrou a folhinha? Thank you. Questãozinha falando do petróleo. Petróleo que move o mundo, a sociedade moderna, ocidental, oriental e sexual.
Quando essa desgraça acabar, nenhum carro anda, plástico não é mais produzido. E eu nem sei onde, que no ritmo que está, não dá mais 50 anos não. O professor está sendo feito para isso. Biocombustíveis, etanol, biodiesel, gás natural. Eu estava dizendo para Paulo que eu fiquei besta que o cara andou 170 km com gás natural no Santana, carro lotado com ar-condicionado, de Patos para Campina Grande, o cara gastou R$16. R$16 de gás natural. É um combustível que é bem mais eficiente, porque ele não consome tanto oxigênio, queima melhor, e é um combustível praticamente limpo, porque ele não tem derivados do enxofre, não polui, não forma chuva ácida. Maravilhoso. Mas vamos falar dele aqui? Petróleo significa óleo de pedra. Petróleo é constituído por uma mistura extremamente complexa de milhares de compostos químicos, dentre os quais predominam os chamados o que, gente? Gente, eu não sei o que é hidrocarboneto, por favor. Vamos ler para então, gente. Professor, o que molesta são os hidrocarbonetos? Só tem carbono e hidrogênio. Tem oxigênio, tem hidrogênio, só carbono e hidrogênio, tá? As refinarias trabalham de acordo com o petróleo bruto recebido, aquele que é extraído mesmo diretamente, e com as necessidades do mercado que abastece, conforme os seguintes processos. Processo 1. O petróleo é separado em várias frações. Pausazinha, galera, pausazinha. Fração em matemática, geralmente quando a gente diz assim, é uma fração. A gente está se referindo a tudo ou uma parte de um todo? Pronto. Então, olha o que diz. O petróleo é separado em várias frações. Então, o petróleo é separado em várias partes. Basicamente, divide-se em três: parte gasosa, parte líquida e parte sólida. A parte gasosa é o metano, que é o gás natural, o gás de cozinha. A parte líquida é a parte que vem gasolina, mais embaixo um pouquinho óleo lubrificante. Pode ver que o óleo de carro pode ver que é até mais viscoso, deve ter mais carbonos, por isso que é mais viscoso. E lá embaixo, a parte sólida do petróleo que fica é o piche, o asfalto, o coque. Quando vocês estão vendo os caras fazendo reforma por aí, jogando aquele negócio preto na pista, aquilo ali vem do petróleo. Professor, então o petróleo é separado em várias frações. É feito por um processo chamado destilação fracionada. E esse processo é chamado de refinação. É o refino do petróleo. É quando ele separa o petróleo em várias partezinhas. Segunda parte, as moléculas são quebradas, produzindo moléculas menores. Quebra é o cracking, que é o craqueamento do petróleo. Quebra. Onde te serve para que isso daí, hein? Pausa. Quando o petróleo é separado em partes, as três partes, como diria Jack, o estripador, gasosa, líquida e sólida, sobra-se geralmente de uma fração ou outra, fica mais. E eles pegam a fração óleo, que não é tão, vamos dizer assim, usada na sociedade como a gasolina. Então, esse processo de craqueamento é muito usado para produzir mais gasolina. O cara pega uma molécula grande, quebra ela em três, e essas três são moléculas usadas na fração gasolina, geralmente. É o processo chamado de craqueamento. É uma bicha grande, fica numa bicha pequena. E a terceira, gente, é o contrário. As moléculas pequenas se juntam-se, formando moléculas maiores. O nome disso é polimerização. Esse daí que é usado na produção dos plásticos. Desde o PET ao Teflon e por aí vai, tá? Então, gente, já deve matar a questão, pô. Resposta que letra? Resposta letra A. Valeu, questãozinha do petróleo para vocês interarem. Acunha, Paulão. Bem, questão 2. Questão 2 é a seguinte. Na questão 2 vem dizendo assim: cachaça, pinga ou canha, adoro, é o nome dado à água ardente de cana, uma bebida alcoólica tipicamente brasileira. A fabricação de cachaça ocorre seguindo basicamente os mesmos processos de fabricação de etanol combustível, como mostra a figura abaixo, com diferenças nas etapas a partir da destilação. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio que o comentou, o petróleo é uma fonte de energia. O processo que está representado aí também é para a produção do combustível, que é o etanol. É o mesmo processo. Coisa também, né, Paulo? Que eu estou vendo aqui, tem um monte de coisa para produzir, né? Dá para fazer aí, você tem no caso. Ainda sobra para ração, né? Tem adubo, tem ração, enfim, dá para aproveitar muita coisa. Muita coisa, né? Inclusive,
a questão fala sobre isso, né? Com relação a diversos processos envolvidos na fabricação de cachaça, foram feitas as seguintes afirmativas. 1. Durante a filtração ocorre a separação da parte sólida, o bagaço da parte líquida? Não. É o processo de filtração, filtragem. Filtração entre o quê? Um filtro. Vamos pensar, filtro de cerâmica. É tem em casa, para que ele serve? Separar a parte sólida da parte líquida. É exatamente isso que está dizendo. Separa a parte sólida, que é o bagaço da cana, da parte líquida, que é a garapa. Mas aqui no gráfico, quem separa a parte sólida do bagaço da moagem é o bagaço da garapa é a moagem, não a filtração. Depois da moagem é que é a filtração. No caso aqui, o que é que acontece? Porque eu vou ter a seguinte etapa: eu tenho do bagaço, eu posso fazer o quê? Tem a moagem, depois da moagem eu tenho a filtração. Já foi É o mesmo bagaço, não deixa de ser bagaço. Não, você é o pode seguinte, mesmo depois que eu passo a cana de açúcar pela moagem, ainda fica resíduo só dentro do caldo de cana, como se chama. Os pedaços pequenos, são as pequenas frações. E a filtração é utilizada exatamente para isso, porque eu poderia usar decantação, sedimentação, só que esses processos só funcionam quando os resíduos são grandes. Quando eu tenho pequenos resíduos, só quem retira é a filtração. Então, por um controle de qualidade, eu sei que na moagem é separado. Você põe a cana para moer, sai o caldo da cana de um lado e fica o talo da cana do outro. Só que fica resíduo sólido, pequenos resíduos que ficam no caldo. É isso que é retirado da filtração. Beleza? Por isso que eu não gosto de tomar caldo de cana. 2. Só que de pó. Tendo em vista o aproveitamento do bagaço da cana, o mesmo é usado atualmente como fonte de calor para caldeiras, reduzindo assim o consumo de outras fontes de energia. Dá para ver isso no diagrama? Dá quando eles bagaço, a parte da queima. Certo? Então eles estão utilizando o próprio bagaço para servir de energia como combustível na própria usina. 3. O processo de fermentação no qual será produzido vinho ocorre de forma espontânea, sem a presença de micro-organismos? Não. Todo o processo de fermentação é mediante a presença de bactérias ou fungos, né? Geralmente. 4. Na destilação, presta atenção, na destilação são separadas os componentes presentes na solução do vinho, de tal forma que as primeiras substâncias obtidas são as menos voláteis? Falso. Quem é primeiro que são as mais voláteis? O exemplo que eu citou: o petróleo, primeiro gás, depois líquido, depois sólido. Beleza? Então o 4 é falso, o 3 também é falso. Não, 1 e 2, letra B. Bola. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. 3. Em João Pessoa, essa semana tinha um congresso, deixa eu ver isso aqui, era um simpósio de como melhorar o aproveitamento, se me engano, como melhorar o processo de fabricação da cachaça de alambique. Eu cheguei lá, começou às 7 horas. Eu cheguei de 9 horas da noite, já tinha 4 cabos bêbados. Agora bêbado segue, né? Eu trabalho lá e bebendo João Pessoa. Os cabos embriagados, e os que estavam lá estavam rindo com qualquer coisa, porque estava bêbado também. Isso tem que ter em todo lugar, gente, sabe? Porque leva assim, o conhecimento ao povo. Não tem que botar isso em bares, aqui naquele cavaleiro do Espetinho. É lindo demais. Questão 3. Cara, eu pensei que eu não ia ver isso aqui, mas eu vou comentar. Vamos lá. Questão 3. Uma das alternativas viáveis ao Brasil para o uso de fontes renováveis de energia e com menor impacto ambiental é o Pode notar que a questão diz que não é que vai ter impacto ambiental, vai ter, só que ele é menor, tá? No Brasil foi instituída a Lei 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que obriga, a partir de 2008, em todo o território nacional, o uso de uma mistura em volume de 2% de biodiesel e 98% de diesel de petróleo, diesel normal, denominado de B2. Em janeiro de 2013, essa obrigatoriedade passará para 5%. É o chamado o que, gente? Vi isso hoje. Quando eu vim de Pombal para Souza, né, que é o aluno da gente lá, a veraneca que eu vinha, no vídeo, veraneca não, porque o nome do veraneca eu não sou pobre. Então, quando eu estava na van, e na veraneca, veronês.
Então, quando eu estava lá, tinha um símbolozinho da Petrobras com o nome B5, sabe? Aí eu fiquei viajando, pensava que era aquele negócio daquele pano de pijama, tem B5. Mas não era, não, o B5, cara, era porque o cara estava usando um diesel que tinha 5% do biodiesel, né, de óleo diesel produzido a partir de fontes renováveis, e não do petróleo, que não é renovável. Aí por isso que tem lá, então quando vocês verem algum carro no P5, P2 e tal, não é nada de banana de pijama não, é a questão do diesel, tá certo? Continuando, diz assim, este biocombustível é substituto do óleo diesel, que é um combustível fóssil, pois obtido da destilação fracionada do petróleo. O procedimento normalmente utilizado para a obtenção do biocombustível é através da transesterificação catalítica entre um óleo vegetal com álcool de cadeia curta, sendo obtidos ésteres graxos, como pode ser representado pela equação química abaixo. O professor Paulo começou falando aí, gente. Primeira coisa, eu falei de nome feio, né? Primeiro, transesterificação catalítica a partir de álcools de cadeia curta. Menino, cada quanto é isso, faz? Não, mas olha o que a palavra diz, é um éster. Gente, simplificadamente, sabe como é que eles produzem o biodiesel? É obtido a partir do óleo com reação com álcool. Mas, a grosso modo, óleo e gordura tem a função éster. Além de outras, tem a função éster. Mas, gente, eu não lembro qual é a função éster. A função éster é parecida com a que o Paulo colocou ali, ó, do éter, tá vendo? Bem parecido, gente. Os professores igual. A diferença é que o éster tem a carbonila, tem um chifrinho. O éter não tem, o éster ó, tem um chifrinho. Querido Mancebo, e como é que forma então esse biodiesel aí? É a partir dos triglicerídeos, que são triglicerídeos, gente, óleo, gordura. No final, quando o povo está assim, eita, as minhas taxas estão altas, minha taxa. Quando você vê alguém falando de taxa, que já está para morrer já. E essas taxas aí, gente, pô, se refere a isso. O triglicerídeo, esse nome dá esse nome de triglicerídeo, mas são 3 grupos éster. É um triéster. Acho que a galera da biologia bota para enfeitar. Aí chama de triglicerídeo. Mas é uma substância muito grande, tem uma molécula grande, que tem um grupo éster. E como é que é a reação? A grosso modo, a reação de gente, transesterificação. Já ouviu falar de um negócio chamado transexual? A ideia é parecida. O cabaré mas não é, se transforma em outro. Ele é, mas se transforma em outro. É a mesma coisa aqui, ó. O éster reage com álcool. Ó, o éster reage com álcool. Sabe o que acontece nessa reação? Aqui chama carbono A, carbono B. Na reação, ele só troca os carbonos. Só troca os carbonos. Só isso, gente, ó, que acontece na reação de transesterificação. Tá vendo? Forma outro álcool e outro éster. Esse daqui, ó, é que é o biodiesel. Claro, aqui é uma forma bem simplificada. Na sua folha, está bem grande. Né? Pode ver que está uma reação bem grande, com 3 grupos éster. 3 grupos éster. Aqui não, coloquei só com um. Só com um grupo éster. Tite, o que é isso? Repetindo. Transesterificação é a transformação de um éster em outro éster. Como porra é isso, Tite? Eles trocam os carbonos da cadeia. Somente isso. Essa forma está igualzinha a essa. A diferença é que ao invés do carbono A, fica agora o carbono B. Só isso. É somente isso. Então aqui também não sei porque eu estou falando isso, cara, mas vamos lá. Coisa interessante, né, cara, como é que é feita a produção, né? E em forma de glicerina, geralmente. A glicerina é usada para fazer sabonete, é um humectante, né? Deixa gostoso de pegar. Com detergente, a gente ouve muito falar em detergente glicerinado, né? Dá uma sensação melhor nas mãos. Mas vamos lá. Vamos continuar então. Você troca os carros, é o mesmo carro, o mesmo trator, é o mesmo carbono, só faz filtrado. Não, porque geralmente aqui é CH3 e aqui tem mais ou menos 22 carbonos. Sabe? É mais ou menos isso. Mas vamos lá, galera. Um dos índices, olha como é que é feito o índice de qualidade, viu? Um dos índices de qualidade do diesel e do biodiesel é a determinação do número de insaturações em suas moléculas. Insaturação, gente, quer dizer ligação dupla, tá? Ou tripla entre carbonos, tá bom? Quanto maior a quantidade de insaturações, maior é a degradabilidade, a oxidação do combustível. Ou seja, se tiver muita ligação dupla, não é legal. A técnica para determinação do índice de insaturação é denominada de índice de iodo. A reação se processa da seguinte maneira.
Olha como é que ela se processa a reação, gente, para saber a qualidade do diesel, se o diesel é bom ou não. O iodo molecular de cor violeta reage com os carbonos insaturados da molécula e produz uma ligação saturada, o que, pessoas? Incolor. Qual das alternativas abaixo representa uma equação química adequada para esta reação? Então, olha, o cara explica aí. A reação se processa da seguinte maneira. O iodo molecular de cor violeta reage com os carbonos insaturados. Então aqui, galera, ó. Carbonos insaturados é quando tem ligação o quê? Dupla. Iodo molecular é I2, com todos os não metais da família 7A. E nessa reação, a questão diz, reage com os carbonos insaturados e produz uma ligação saturada. O que era dupla se transforma em simples. E aí os iodos são adicionados, reação de adição. Resposta de letra? D? David Jeans? Então, marque, resposta letra D de Jeans. Professor, essa questão se foi buscar ontem o EPP do ano passado, Universidade Estadual. Anotem, por favor. Tô perdendo minhas esperanças demais. Resolver ela rapidinho. Atenção. Agora a questão diz assim. Agradecer? Ah, beleza. Mais rápido. O triângulo é um instrumento musical idiofônico. Não sou licença. Eu sou apertado do cara aí. Pelo amor de Deus. Se fosse eu facilitei. Liga não. Eu vou respeitar, porque o negócio acaba fica com um solo desse tamanho. O triângulo é um instrumento musical idiofônico de percussão feito de metal e usado no folclore português e também em algumas músicas brasileiras como o forró. Normalmente é feito de ferro, C26, alumínio, C13 ou aço, que é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, C12. Com utilidade bastante difundida devido à sua ductibilidade. Sobre os componentes do triângulo é correto afirmar que, olha lá, letra A, tem características semelhantes, tendo em vista que pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Não. Ora, pelo amor de Deus, tem uma tabela aí, mas não precisa nem consultar. Ferro é metal, carbono é não metal. Então isso é semelhante de forma alguma. Sofre oxidação devido ao fato de serem todos metais? Acabei de falar, carbono não é metal, carbono é não metal. C. Apresentam o mesmo número de níveis de energia? Não. Aí, peraí, como é que eu sei disso? Pega aí na tabela periódica, por favor, olha para mim. Qual é o período do ferro? Aí, no resto da folha do meu material tem uma tabelinha. Qual período? É isso? Beleza. Guarda aí. O alumínio, que período? Pronto, matou a questão. Por quê? Como os elementos estão em períodos diferentes, ele tem números de camadas diferentes. Como assim, Paulo? Quem está no terceiro período tem 3 camadas, quem está no quarto período tem 4 camadas. Acabou-se. Letra D. Dentre eles, apenas o carbono tem característica de ametal. O que é ametal? É a mesma coisa de não metal. Ametal apresentando 4 elétrons de sua camada de valência. Como é que eu sei disso? Qual é a família do carbono? Vai a família do carbono lá na tabela? 4A. Toda a família A, presta atenção, toda a família A família são os elétrons de valência. Como assim? Quem está na 4A tem 4 elétrons. Quem está na 5A, 5 elétrons. Quem está na 7A, 7 elétrons. Só tem um elemento que tem que tomar cuidado. É o hélio, que é o primeiro elemento da família 8A. Porque tem 2. Somente só, resposta à nossa questão, letra D. Beleza. Posso pôr a mão? A lógica. Quarta questão. Vai ver se eu lembro aí a massa da prata.
Tem aqui, pô, tem tabela melhor que tem. Tem, pô, meu material tem. Por isso aí a massa molar de cada um da prata e do enxofre. Enxofre é 32. A prata é 108. Alumínio 27. É, 27. Beleza. É o assunto mais adorado pelos alunos de ensino médio nesse momento. Vamos embora? Galera, eu tô gostando, assim. Eu vou ter já pra gente adiantar a parada, beleza? E, olha, estequiometria. Na verdade, eu acho estequiometria um assunto tão interessante, sabe por quê? Porque ele está presente, eu acho que em metade dos conteúdos de química. Porque a estequiometria não se resume àquele conteúdo que geralmente é dado no segundo ano, não no primeiro. Ele se engloba, gente, qualquer coisa que você precise calcular quantidades. Desde estequiometria mesmo, até cinética, equilíbrio químico, sabe? Até a parte de pilhas, a parte de eletrólise e termoquímica. E sabe como é que faz isso aí? Regra de 3. O Enem colocou 2 questões no ano passado. A primeira tinha uma reação, uma delas tinha uma reação como essa. Porém, um texto altamente complexo. Vocês podem, não é? Um texto muito grande para a investigação e tudo mais. Um texto muito grande, complexo mesmo. E a outra não tinha reação. A outra, você tem que contar a reação. Então foram 2 questões muito chatas da prova e que dificultaram por causa disso. Mas, olha, 2 na prova do ano passado. O Enem, eu não me lembro qual, o Enem deixou fora. Aliás, nenhum vestibular deixa de fora assunto cálculo quantidade nenhum. Gente, mas se cair, como é que eu faço? Regra de 3. Agora eu vou explicar para você como é que você desenrola isso. Vamos lá para a leitura da questão? Diz assim: o deslustre de metais é uma reação química muito comum. A prata perde o lustre ao reagir com o enxofre para formar um revestimento escuro de sulfeto de prata. Realmente, nos talheres de prata, todos ficaram assim pretos. Eu posso continuar? Obrigado. Não, de ouro eu deixo guardado para ocasiões mais, né, especiais. Para reverter o processo, pode-se usar alumínio. Olha como é que é feito. O alumínio reage com o sulfeto de prata, formando sulfeto de alumínio, deixando a prata novamente ilustrada. Está aqui, gente, ó. A prata aqui, ó, reação de deslocamento. Está aqui a prata junto com o enxofre, que tem uma cor escura. Mas quando ele reage com o alumínio, a prata é restaurada. Olha aqui a prata formada sozinha, tá vendo? Lindo, gente. Aí continuando, diz assim: supondo que uma peça de prata tenha 25,8 gramas de Ag2S, olha o que eu vou fazer, viu? Ele botou aqui, ó, 25,8 gramas de Ag2S em sua superfície. A quantidade de alumínio necessária para a sua completa limpeza é, ele quer saber, gente, qual é a quantidade aqui, ó, de alumínio. Você lembrou de fazer isso quando pergunta de quantidade, e para você já 90% do caminho andado. Você viu que olha o que eu fiz, gente. Estava a reação que a questão deu, eu só coloquei os dados embaixo de cada substância que ele estava falando. Então essas outras para mim não vai interessar. Querido Marcelo, pega do Tite, até que não é uma Afrodita Júnior. Como danado eu vou fazer isso? Acha massa nova. Começando bem facinho, gente. Ó, primeiro, o númerozinho aqui é quanto? 2. E aqui é quanto? 3. Esses números são em mol, então sabe o que está aqui? 2 mol de alumínio está para 3 mol de Ag2S. Beleza. Passa de novo outro tracinho para ficar bonitinho o negócio. Ele quer a pergunta: quantos gramas de alumínio? Então, X gramas de alumínio. Tá vendo? Você coloca a unidade? E aqui, 25,8 gramas de Ag2S. Ó, cara, pronto. Mete agora a regra de 3 cálculos. Realmente, é só fazer a regra de 3. Mas para chegar lá, vai demorar um pouquinho para a gente concluir. Sabe por quê? Porque para a gente usar a regra de 3, as unidades têm que estar iguais, cara. Tá? E aqui não está. Aqui está em mol, aqui está em grama. Aqui está em mol, aqui está em grama. A gente tem que deixar tudo isso em grama. A pergunta é em grama. Ó, cara, mas gente, como é que eu faço? Por esses dados aqui, gente, que vem na tabela. O Enem ano passado, quando não veio a tabela, eles colocaram esses dados na própria questão. E esses dados são em gramas por mol. É isso, gente, gramas por mol. Ele diz quantos gramas tem em 1 mol. É isso, gramas por mol. Quantos gramas tem em 1 mol? Então, aqui, ó, mol e grama, que estão falando do alumínio.
O alumínio, cada mol é quanto, gente? 27. O que é que eu vou fazer? Cortar a palavrinha mol, colocar 27 gramas. Por quê, professor? Porque cada mol é 27 gramas. Então, ó, só que aqui são quantos mol? 2. Então, 2 vezes 27 que dá 54 gramas. Grama em cima, grama embaixo. Filete. Agora vamos para a parte aqui. Aqui está em mol, aqui está em grama. A substância é Ag2S. Então, o que é que eu vou fazer? Tenho do Ag sozinho e Ag2S. Tem a do Ag sozinho, que é quanto, gente? 108. Então, vai aqui, ó. 108, mas é 108 vezes 2, porque são duas tracas, tá vendo? 108 vezes 2 dá 216, beleza. O S vale quanto? 32, então a gente vai somar 216 mais 32 e vai dar 248 gramas por mol. Então o mol aqui vale 248. O que eu vou fazer? Ó, tirar isso daqui e colocar aqui em cima, gente. 248 gramas. Só que não tem 3 mol, né? 3 vezes 248. 684, é isso, galera? 700? 724. Ah, cara, eu botou por legal. 3 vezes 24, 12, 24, 12, 14. É isso mesmo, 744. Caralho, não é não, velho. É isso mesmo. 3. 3, 8, 24. 3, 4, 12. 12 com 2. 14. Beleza, tranquilo. Tudo em grama agora, gente. Pronto, pessoas. Agora é só montar sua regra de 3 bem bonitinha aqui embaixo. 54 para 744. X para 25,8. Galera, por favor, alguém tem uma calculadora, faça essa continha para nós, para a gente não perder tempo. Eu também não sei fazer não. Por favor, galera, faça aí. Alguma alma bondosa de Jesus? Um vídeo a quanto? 37. Tem essa resposta aí, tem? Tem não? Tem ou não? Não, então coloque. Pode colocar. É sério, eu fiz essa questão. E quando eu fiz com essa, não fiz com essa não. Anota, por favor, gente. A resposta certa é essa daí. Bota aí, nenhuma das alternativas. O teacher é burro. Então, 87 gramas. Adoro. Pode anotar. Você vai aprender o que ele fazer questão. Os caras pegam as universidades acerta tudo. Realmente. Aí não faz as próprias questões. Aí o cara tenta fazer, o cara não faz. Eu não julguei. Pode botar aí 1,87. É um Joey. É um Joey, Joe mentiu. Já que terminar, pode botar aí. Já que terminar, claro. Ela me trocou e foi morar com um guardar. Ela me trocou e foi morar com um guardar. Pegametria. Questão do ano passado que caiu, tinha uma xícara de café. Era para determinada concentração. Aí resolve também a mesma coisa. Soluções, olha, toda a parte química. A gente sempre comenta isso. Hoje no Enem não tem mais que estar pirando da batatinha para decorar a equação, não. Todos os cálculos que tem lá, se precisar de equação, ele volta da equação lá. Se não precisar, é porque sabe o resto de vocês. Fácil. Podemos resolver a quarta questão? Peraí, já estou terminando.